Vamos pedir uma ajuda aqui. Professor Clever Vasconcelos, jurista, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, está conosco nos bastidores do poder. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Como é que a gente resolve essa celeuma, hein? Eu agradeço o convite, uma satisfação estar com vocês aqui. Meu abraço também a Cláudio Humberto, todos vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa, o Cláudio Humberto já participou de algumas posições minhas durante esses anos. Eu sempre fui uma pessoa moderada, tranquila em relação à análise jurídica, É mas dessa verdade. vez não dá. Dessa vez realmente não dá. A desobediência ao artigo 57, parágrafo 4º da Constituição é latente. Mas vamos procurar entender como foram esses 4 votos dos ministros até aqui. É o seguinte, lá em 1997 foi editada uma emenda constitucional, a emenda constitucional polêmica 16, permitindo a reeleição do presidente da República por mais 4 anos. Na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Só tinha um mandato único de 5. Aí passou a ter 2 mandatos de 4. O Supremo está dizendo o seguinte, olha, com a nova postura permitindo que chefes do poder possam ser reeleitos, já que o Poder Executivo permite isso, poderia também do Poder Legislativo. Mas vamos mais uma vez ao passado. Renan Calheiros era presidente do Senado. E ele estava nos últimos 4 anos daquela legislatura. E ele queria concorrer novamente à presidência do Senado. O Supremo Tribunal Federal foi provocado e ele disse o seguinte, se não está na mesma legislatura, porque o Senado tem 2 legislaturas de 4. O mandato é de 8, mas são 2 legislaturas de 4. Então pode. Então, naquela época, o Supremo Tribunal Federal permitiu que Renan Calheiros se elegesse, não se reelegesse, se elegesse para a primeira legislatura do ano seguinte. Tudo bem. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal, pelo que eu estou vendo, está costurando? Ele vai pegar essa emenda constitucional número 16 e vai falar, olha, isso também é aplicado ao Poder Legislativo. Mas vem cá, se é aplicado ao Poder Legislativo, então pode ter reeleição depois dos 2 anos e pode ter eleição na legislatura seguinte, diante do posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal, vai ser um contrassenso, porque aí nós vamos permitir que o presidente do Legislativo, qualquer casa, fique 4 anos, depois mais 4 anos, depois mais 4 anos. O Supremo está sendo incoerente com aquela decisão que ele deu na época do Renan Calheiros. Agora, eu vou mais além, se vocês me permitem. Se pode para o Executivo, se pode para o Legislativo, pode para o Judiciário. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode ficar 2 anos e mais 2 anos. Quem determina essa regra do mandato de 2 anos para a presidência do Supremo? É o artigo 12 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal, o STF, se essa decisão continuar assim, ele estará autorizando que o seu próprio presidente possa se reeleger. Não terá mais mandato de 2 anos, terá mandato de 4 anos. E vou dizer uma coisa também, hein? Ou mais. Se isso seguir desse jeito, nós teremos assembleias legislativas, Câmara Legislativa do DF e câmaras de vereadores usando a mesma regra. Nós estamos perpetuando o princípio da temporariedade dos mandatos, que é republicano. Então, é muito perigoso o que está acontecendo. Nós estamos sendo casuísticos, estamos julgando um processo para um interesse imediato. Esse não é o papel do Poder Judiciário. Professor Clever, brilhante a sua colocação e eu gostaria de saber o seguinte, abrindo esse precedente, porque assim, várias Assembleias Legislativas já adotaram esse princípio, inclusive. Aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa já modificou a lei orgânica para permitir a reeleição na mesma legislatura do presidente do Legislativo aqui no Distrito Federal. Mas, assim, há opiniões, inclusive, que dão conta de que esse princípio,
esse truque que o Supremo Federal está utilizando para viabilizar a ambição do Rodrigo Maia e do Alcolumbre pode ser usado, por exemplo, pelo presidente Jair Bolsonaro para disputar um terceiro mandato. Por que não? Não, eu acho que aí seria um grande exagero, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai julgar nos limites do que foi questionado, né? Está sendo questionado aqui a questão do poder legislativo. Olha, se fosse adotar o critério da simetria, tudo bem, 4 anos de mandato, perfeito, mas que escreva isso na Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal, também é cômodo isso para o Congresso, né? O Congresso joga essa responsabilidade para o Supremo, e o Supremo acaba discutindo as grandes questões nacionais que deveriam ser julgadas lá no Congresso Nacional. Nós estamos deslocando o debate político para o Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom, porque se quisessem alterar a regra, por que não fizeram uma emenda constitucional alterando? É mais fácil jogar a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, e aí nós do Congresso Nacional ficamos livres da crítica. Então, nós precisamos provocar o Congresso Nacional para legislar sobre as grandes pautas do direito brasileiro. E o Congresso Nacional, com todo o respeito, e eu admiro o Congresso, tenho muitos colegas deputados e senadores que trabalham lá, olha, está na hora do Congresso Nacional desempenhar o papel dele e parar de jogar essa responsabilidade para o Supremo. Aconteceu isso em relação ao preconceito LGBT recentemente, onde que o Supremo teve que criminalizar uma conduta. Então, a pauta não é no Palácio em frente ao Planalto, é no Palácio ao lado, é no Congresso Nacional. Esse debate não pode ser deixado nas costas do Supremo, é um desgaste desnecessário. Olha, são 2 decisões que ao longo do tempo me impressionaram, nesses mais de 25 anos de dedicação ao direito constitucional. Aquele fatiamento do processo de impeachment, onde não foi dada a penalidade para a ex-presidente Dilma de 8 anos, e agora esse julgamento. São os 2 julgamentos mais escandalizantes que eu tenho presenciado e tenho lamentado. Os meus alunos, enfim, todo mundo que debate o direito constitucional está muito entristecido. Eu acho que ainda dá tempo. E a imprensa, vocês da Rádio Bandeirantes, estão fazendo um grande papel. A imprensa, do modo geral, não está colocando esse debate na TV e no rádio. Vocês da Bandeirantes estão colocando. Eu não estou vendo o corpo jurídico constitucional brasileiro se manifestando tecnicamente sobre essa questão. É preciso que nesses poucos dias, porque o julgamento é virtual, que a comunidade jurídica constitucional se manifeste e diga as suas razões para que isso seja evitado. O Supremo não pode ser casuísta. Quer mudar os 4 anos? Por favor, então mude. Mas não no Supremo, lá no Congresso Nacional. O que a gente viu, né? Sim. Desculpa, professor Clever Vasconcelos, lá na Carepa falando aqui, a sensação que a gente tem, e eu vou até passar para vocês aqui um trechinho do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, a sensação de que a gente tem é que é um jeitinho mesmo, né? Assim, o típico jeitinho para criar uma interpretação nova para uma coisa que é clara, que é cristalina, que já está estabelecida e que dependia, como o professor explicou, de uma mudança feita pelo Congresso Nacional, que, mais uma vez, evita um desgaste de enfrentar a opinião pública para fazer uma alteração que serve a interesses de pouquíssimos e repassa essa batata quente para o Supremo Tribunal Federal, que vai resolver, simplesmente vai resolver o assunto. E aí o voto do trecho do ministro é o seguinte: por outro lado, porque vem de um argumento, é republicana a preocupação que se pode levantar contra a perpetuação de agentes políticos em posições centrais de poder de forma indeterminada. É disso que se trata, da perpetuação dos mesmos nomes influentes políticos em cargos em que eles ficam e sentam e não levantam mais. Nesse ponto, entendo que a jurisprudência deste STF precisa evoluir para estabelecer limites claros e objetivos ao exercício da presidência das câmaras legislativas, sem, todavia, retirar do poder legislativo a sua margem de autoconformação institucional. E aí, na sequência, ele fala da jurisprudência, que admite a recondução às mesas na passagem de uma legislatura para outra, e vai argumentando até propor
que é possível interpretar a possibilidade de uma recondução nesse momento até que o Congresso Nacional faça alteração por regimento interno ou por proposta de emenda à Constituição. A gente sabe que mudar a Constituição não daria tempo, porque essa decisão é do começo do ano que vem e a gente já está encerrando o ano de 2020 e uma proposta de emenda constitucional demora muito para passar no Congresso. E eles não fizeram isso até agora. Imagina se vão fazer, né? Então, eu queria, só para a gente concluir esse raciocínio, que o senhor dissesse para quem está nos ouvindo, qual é a solução desse caso? O Congresso Nacional tem... Os outros partidos não podem reagir? Quem pode reagir? Ou só cabe aos ministros do Supremo nesse momento? Olha, um tribunal constitucional não deve ser popular. Quem deve ser popular é o Poder Legislativo. Mas a credibilidade é indispensável de um tribunal. As decisões de uma corte como o Supremo reclamam argumentos sólidos, consistentes e aceitáveis, ainda que contrariando o desejo da maioria. Eu penso dessa forma. Mas o respeito a uma corte provém do rigor, provém da seriedade e, sobretudo, da sinceridade da corte com a Constituição. Eu até posso concordar com esses 4 anos, mas se nós jogarmos essa responsabilidade para que o Supremo possa interpretar de maneira excessiva esse artigo 57, parágrafo 4º, eu temo que no futuro maiores passos possam prejudicar a estabilidade jurídica da nossa Constituição. E mais um risco é a imagem do Supremo, né, professor? Porque o Supremo Tribunal Federal todos os dias oferece uma nova possibilidade para o desgaste, a imagem dos próprios ministros da Corte, legislando, fazendo esse tipo de coisa, pisando fora da linha do prédio do STF, ali na Praça dos Três Poderes, né? A solução para esse caso que você me pergunta, a solução não está no prédio do Supremo Tribunal Federal, está no prédio do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional quiser alterar, que altere e tenha coragem para fazer isso, mas não jogue essa responsabilidade nas costas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está aceitando esse desgaste. A Corte Constitucional Brasileira não pode aceitar esse desgaste. Ela tem que mostrar a sua imperatividade na condução dos assuntos republicanos. Uma vergonha que está acontecendo. Eu me sinto envergonhado em hoje perceber esse tipo de movimento. Eu respeito todos os ministros, muitos deles são meus amigos pessoais, mas eu lamento que chegue a esse ponto e a comunidade jurídica se calha a esse respeito. Professor, a gente sabe que o Supremo fez, o senador Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia estimularam esse julgamento, né, deram ali um jeitinho de provocar o Supremo Tribunal sobre esse assunto, porque eles sabiam que no âmbito do Congresso eles não tinham chance. O que a gente assistiu é uma questão de tapetão, de golpe utilizando o Supremo Tribunal Federal para impor a vontade de 2 pessoas que só pensam nisso. Só pensa em preservar o poder. Porque se fosse a vontade do Congresso Nacional, por que não colocar para votar a proposta de emenda constitucional daquela senadora lá do Espírito Santo, né, que propôs a alteração desse artigo, parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição, para autorizar a reeleição? Por que eles não votaram? Não votaram porque não passa. Os senadores não aprovariam, muito menos na Câmara. A Câmara seria uma votação vexatória para o Rodrigo Maia. E aí o que eles fazem? Vão para o Supremo, né? Porque sabem que no Supremo tem ali amigos, e aí os amigos já falam com os outros ministros e coisa e tal, e acabam perpetrando esse tipo de coisa. Hoje, mais cedo, professor, no nosso programa do Jornal Urgente, um nosso ouvinte mandou uma mensagem dizendo o que é que a gente pode fazer diante de problemas como esse, né? O pior é que não podemos fazer nada, não é? Olha, a indignação, o que vocês estão fazendo da Rádio Bandeirantes é um grande serviço. Olha, Cláudio, não existe poder sem autoridade. O poder precisa ter autoridade. E o Supremo Tribunal Federal, ele é o tradutor da Constituição. Ele é o tradutor da autoridade da Constituição. Isso aí está desgastando o regime constitucional e retirando a autoridade da Constituição. Não pode acontecer isso. Olha, eu até invoco todos que estão me ouvindo, por favor, se manifestem
sobre a questão, mas se manifeste do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista político. Porque é importante criar esse cenário para que o Supremo Tribunal Federal ainda dá tempo. Ainda nós temos aí a possibilidade de virada desse jogo. Então a gente precisa respeitar a Constituição. Agora, se a Constituição foi alterada, ótimo, a gente aplaude e respeita. Um regime jurídico, ele pressupõe estabilidade, confiabilidade, temporariedade. Eu morro de medo de que isso aí autorize a perpetuidade dos mandatos. Isso fere o princípio republicano. Olha, o lugar do poder não é emprego, é temporário. As pessoas têm que ver que o mandato é temporário. A transitoriedade, ela é salutar para o regime democrático. Nós reclamamos muito de países aqui na América Central, na América do Sul, onde se tem a perpetuidade do poder, e nós estamos repetindo a mesma coisa. É vergonhoso o que está se passando no Brasil. Nós estamos dando um exemplo que desestimula a juventude, que desestimula o crescimento com base na estabilidade jurídica. Chegou o ponto de nós nos manifestarmos de maneira altiva sobre essa questão. Olha, realmente é lamentável o que se passa num tribunal que eu sempre defendi e defenderei. Mas a minha fidelidade é, sobretudo, com a Constituição. Agora, professor, o que a gente verifica também é o seguinte, né? É que o Supremo Tribunal Federal, com decisões como essa, sobretudo nessa decisão, está fazendo política. Bom, se eles resolveram fazer política, que tal eleição direta para ministro do Supremo, né? Eu acho que seria o caso. Ou muda as regras do jogo, ou eles se atêm, pelo menos, né, se limitam, pelo menos, ao dever de zelar pela Constituição, né? É chocante a gente ver um artigo tão claramente escrito, né, vedando, proibindo a reeleição desses dois, e o ministro do Supremo diz, não, pode, né, vai lá, vai que é tua, né? Embora esteja na Constituição claramente que é proibido. A gente vai apelar para quem? Para o bispo? Não dá, né? Não temos a quem apelar. Esse é que é o drama da sociedade brasileira com esse tipo de coisa. Eu fico pensando o seguinte, Cláudio, eu acho que mandar eleição popular para o Supremo é muito perigoso. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria ter uma investidura híbrida, com magistrados de carreira, com membros do Ministério Público, com advogados experientes. Então, eu acho que chegou a hora do legislador, senhor legislador, fazer um critério de investidura no Supremo Tribunal Federal para colocar magistrados de carreira na corte. Lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos só 2 magistrados de carreira, Rosa Weber e Luiz Fux, né? Tudo bem, temos membros do Ministério Público, advogados, professores, mas é importante que nós, possamos colocar no Supremo Tribunal Federal um critério de seleção mais técnico, né? A República está sendo desprestigiada. Eu acho que a população precisa se aproximar mais do Congresso Nacional, o debate precisa ser mais aberto, os deputados precisam conversar com a população, os senadores. Esse fato de jogar a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal mostra uma covardia de debater isso no Congresso Nacional. A casa de debate é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a casa do povo. É ali que precisam ser discutidas as questões nacionais. E uma delas é essa. E o povo é que tem que falar. O povo tem que ser vigilante. O povo tem que prezar pela estabilidade jurídica. Nós precisamos superar essa fase de coronavírus, de Covid, com estabilidade jurídica, com bom senso, com equilíbrio. Isso que está faltando. Professor Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, participando conosco aqui nos Bastidores do Poder. Professor, muito obrigado pela participação conosco e certamente voltaremos a nos falar, porque o tema é muito polêmico. Até uma próxima, professor. Um abraço, obrigado. Até.